Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. Bezalel. Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje vamos terminar o capítulo 10 e semana que vem vamos ao capítulo 11, a conclusão do livro Prospere sendo sócio de Deus. A cada dia a gente vai chegando mais perto de finalizar um conhecimento que vai durar em nossa vida para sempre, na prática, na força e na aliança com Deus, que esse mês de julho, mês 7, estamos renovando através do nosso sacrifício e da nossa subida na escada de Jacó, rumo a Moshab Elohim. A aula de hoje, vamos encerrar o capítulo que começamos semana passada e vamos aprender sobre a identidade do reino dos céus que nós temos e as alianças que fazemos, com quem andamos e como essa prosperidade, como essa graça divina é dada àqueles que são sócios de Deus e andam com quem tem que andar, fortes como leões, poderosos na força da fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos no mês da aliança. E quanto mais adquirimos o conhecimento, mais vamos adquirindo o poder espiritual ao praticar o conhecimento revelado. Porque o reino não é religião, reino dos céus não é religião, reino dos céus não é ministério, reino dos céus é revelação, é revelação, é revelação. E eu te agradeço, meu Deus, pela revelação que o Senhor tem nos dado, pela revelação que o Senhor tem dado aos nossos apóstolos, neste livro forte e poderoso que estamos recebendo cada conteúdo como um grande maná que vem do céu, nos alimenta, nos fortalece e nos prepara para vencer e testemunhar. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. É hora de aprender a sonhar e é hora de começar a ver esses sonhos sendo realizados. Mas agora, vamos receber a nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Reino dos céus. Reino dos céus. A Igreja das Águias. A Igreja das Águias. Nós estamos agora nos preparando para subir a escada de Jacó, selar com Deus a nossa aliança de sacrifício no Monte Manaim. Não adianta você ir ao Monte Manaim renovar sua aliança com Deus se você não sabe o que significa cada ato profético. Cada ato profético que você realiza ali no Monte Manaim, cada lugar, cada altar que você vai no Monte Manaim. O que é Moshab Elohim? Por que tem que subir a escada? Por que cada coisa é feita em cada hora? Por que dos 7 mergulhos? O que isso tem a ver? Por que eu tenho que trocar as raízes? O que isso faz sentido na minha vida? Isso muda o quê? Que resultado isso traz? E a pergunta mais importante, aonde está na Bíblia isso? Porque no Monte Manaim tudo só é forte como é. E tudo é tão forte porque é a prática da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o primeiro apóstolo da revelação, que não esteve fisicamente com Jesus, ele foi revelado pelo Espírito Santo. Ele escreveu que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós temos que ser praticantes da palavra.
E por isso no Monte Manaim é tudo muito forte, porque é a prática viva da palavra de Deus. Por isso que o primeiro altar de Deus no Monte Manaim, que é um monumento sagrado, não é outro senão o da Bíblia Sagrada. Porque é como se você entrasse nas páginas da Bíblia Sagrada e caminhasse ali dentro, em cada lugar sagrado de oração, de consagração, de ministração, de derramamento do poder de Deus na vida do povo ali no Monte Manaim. É muito forte, é muito forte. Você não imagina, por mais elevadas que estejam suas expectativas para fazer com Deus a sua aliança, subir a escada de Jacó, ir até Moshab Elohim e fazer ali o ato profético derramando o azeite sobre a pedra como fez Jacó, e fazer com Deus a sua aliança, por maiores que sejam as suas expectativas, muito mais do que você imagina ou pensa, é o que Deus já preparou para te entregar no Monte Manaim, na escada de Jacó. Vai ser forte demais, mas vai ser forte, forte, forte ao extremo. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Graças a Deus! Semana passada nós entendemos que o nosso Senhor é o Rei dos Reis. Ou seja, você tem uma liderança, uma governança em suas mãos, se você está no lugar certo, se você anda com as pessoas certas, se você fala da maneira certa. Porque quando você está fazendo o que é certo, tudo dá certo. Vemos aprendendo isso desde o início do ano com nossos apóstolos. E uma coisa importante entender, que muita gente até hoje não descobriu, é quem a pessoa é de verdade. E vamos finalizar hoje entendendo isso. Você tem à sua disposição poderes sobrenaturais, forças sobrenaturais, se trilhar o caminho certo, se trilhar a verdade.
o caminho, a verdade, a vida, e em comunhão com Jesus, em aliança com Ele. Não só a salvação que Ele nos deu através da sua morte sacrificial, mas começar a viver o reino em vida, que é o que a maioria dos teólogos aí não acreditam. Eles zombam da teologia da prosperidade porque não são revelados. Eles não observam que o nosso Senhor, quando veio, Ele curou, Ele libertou e Ele prosperou. Isso eles querem que você não entenda, porque querem você sobre o jugo da religião, querem você preso, querem esconder de você este conhecimento, mas não escondem mais, porque a luz do reino do céu chegou. Chegou! Olha para quem está do seu lado e fala bem alto: a luz do reino do céu chegou! A luz do reino do céu chegou! A luz do reino dos céus chegou! Vamos lá? Continuando o capítulo 10, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, parte 2. Nós vamos falar hoje sobre identidade e aliança. Vai comigo para a página 151 do livro. Lá a continuidade, página 151. A natureza nos ensina: os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Você nunca verá um leão se aliando a uma hiena, porque são naturezas completamente diferentes. Dentro de toda a alcateia há uma autoridade, o Rei Leão. Ele é o líder que protege, organiza e direciona o grupo. Mas quando um leão se rebela contra a autoridade do rei, ou seja, contra o líder estabelecido, e decide sair da alcateia, ele se torna um alvo fácil. Isolado, ele vira presa das hienas, e as hienas são traiçoeiras. Estão sempre com um falso sorriso no rosto. Parecem inofensivas, até abrirem a boca para devorar. Elas atacam em grupo e com ferocidade e crueldade conseguem derrubar até mesmo um leão se ele estiver sozinho. E é por isso que é importante entender um detalhe extremamente crucial: a autoridade espiritual. Se você não obedece a Deus, você não tem poder. A palavra de Deus em Romanos 13 diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. E se você não compreender isso, você não consegue viver bem na vida. É como na sociedade, existem regras a serem obedecidas, limites de velocidades, vias que podem ser ultrapassadas ou não, lugares que você pode construir ou não, onde foram ali estabelecidos domínios, orientações. Se você não segue isso, você está fora, à margem da sociedade, como um bandido. Um bandido, ele rouba, é ilegal. É ilegal roubar, é errado roubar. Então, ele vai acabar o quê? Afastado da sociedade. Se ele comete um crime, se ele mata, se ele machuca, se ele lesa alguém, ele vai para lá. O que o diabo sempre tentou fazer é minar a autoridade, fazer com que as pessoas sejam irreverentes e desrespeitem a autoridade. E quando ele não faz isso, ele também, o que ele faz? Ele tenta criar situações para você poder ser oprimido. É igual, recentemente, o nosso apóstolo nos ensinou isso, sobre a questão da lei da misoginia, onde querem aprovar uma lei. Olhe bem, eles querem aprovar uma lei onde nós não podemos falar que a mulher deve ser submissa ao homem, como está na Bíblia. Então, se você pegar isso e entender, você vai ver que nós também temos direito a levantar a nossa voz e colocar para que fiquem no governo pessoas que tenham o mesmo pensamento que nós, a mesma visão, a mesma fé. Em Goiânia agora, por exemplo, foi aprovada uma lei que dá mais condições e autoridade para que as igrejas, para que os templos possam ser construídos. Isso não foi por acaso. Nós observamos e trabalhamos porque somos filhos do rei e sabemos escolher as pessoas certas. Quando você segue um líder errado, quando você segue um líder que está em falha, que está fazendo erro,
você vai acabar caindo no mesmo erro que ele. Por isso é que nós temos nossos apóstolos que nos dão uma direção espiritual e colocam exatamente os líderes, os pastores, os profetas, as profetisas numa visão para fazer o correto, para fazer o certo. E quando você está debaixo daquela visão, se você fizer, vai dar tudo certinho. Se o profeta falar, sacrifica, sacrifique, porque vai dar certo. Se o profeta falar, ore. Se o profeta falar, jejue. Se o profeta falar, faça, faça. O milagre está na boca do profeta. Essa é uma das regras espirituais da sociedade com Deus. Se você não obedece, se você não está debaixo da autoridade certa, da autoridade, principalmente da autoridade espiritual, eu tenho um compromisso com todas as pessoas aí fora que às vezes eu falo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas o meu compromisso principal, o mais importante, o princípio da minha vida é Deus, é o reino, é a obra. Isso para mim é sagrado. Vamos lá? Continuando, na página 151, lá no final. Não adianta ser leão se você está fora da alcateia. Fora da cobertura da autoridade e da unidade, até um leão vira carne para as hienas. Entre os animais da selva, ela é uma das mais astutas e impiedosas. Ela não enfrenta um leão de frente, mas espera ele se isolar, se ferir ou se enfraquecer, para poder atacá-lo de surpresa. Essa analogia, quer dizer, essa comparação é clara. Tem muito cristão que se considera um leão, parecido com o leão da tribo de Judá, mas age como rebelde, sai da cobertura espiritual, ignorando a liderança que Deus instituiu. E quando sai debaixo da autoridade, vira um alvo fácil do inferno. As hienas do mundo espiritual atacam em bando. E quando encontram uma pessoa, um crente desses aí sozinho, ferido, arrogante, desviado da direção, cercam e destroem rapidamente. O leão isolado perde sua força, mas o leão em alcateia, sob liderança, é imbatível. Essa é uma das regras de ser sócio de Deus. Obediência pura e simples. Pense num soldado, num oficial da lei, com a sua farda, seu distintivo, numa estrada. Aquela estrada não tem mais ninguém. E de repente um caminhão desses, com 2 carretas, um caminhão enorme desses de última geração, imponentes, um caminhoneiro ali dirigindo aquele caminhão, quando vê o soldado e o soldado estende a mão e dá ordem para parar, aquele caminhão tem que parar. E ele para. Por quê? Porque sabe que detrás daquele soldado existe um comando, existe um batalhão, existe uma autoridade que o segue e que vai lhe trazer consequências se ele não obedecer àquele soldado. Mas porque aquele soldado ele está ligado ao comando, ao batalhão, ao exército ao qual ele está obedecendo. Aprendi isso com o apóstolo muito tempo atrás. Mas tem pessoas que parecem que se esquecem disso e acham que podem fazer oração e repreender o mal e falar assim, tá amarrado, tá destruído e pronto, tá resolvido. E não é assim. Para cada problema existe uma ação correspondente que tem que ser feita. Como uma pessoa que vive com as raízes dela impregnadas pelos problemas espirituais de gerações passadas. Só a troca de raízes, que é realizada no Santo dos Santos, com a nossa apóstola Sol, é que pode mudar a raiz da vida de uma pessoa. É um ato profético, que está ligado a uma obediência apostólica e bíblica. É como a quebra de demandas realizadas pelas nossas profetisas, Berenice Costa, Débora Rocha, Sirlene Cristina. Todas elas são preparadas para, no altar de Elias, quebrar todo tipo de demanda realizado contra uma pessoa. Um ato de força e poder espiritual. E por aí vai. Aqueles que sonham um sonho impossível, como aqueles que têm alcançado na fonte de Ana, um ato profético.
Então, cada ato, cada ação como a que vamos realizar agora, na subida da escada de Jacó, e quem sobe a escada de Jacó jamais desce na vida, porque é uma progressão, é uma subida, é um acréscimo. Cada degrau, profeticamente, vai levantando a força espiritual de cada pessoa para que ela suba até o centro do poder de Deus. Conclua seu voto com óleo na pedra. Por isso se fala muito que o segredo é a pedra, porque ali sela o protocolo espiritual e onde determina que como rocha você vai vencer. Está entendendo agora porque esse mês é tão importante para você e porque é tão importante você subir a escada de Jacó? Se você ainda não preparou, quando terminar a aula, você vai falar com o profeta, porque você não vai ficar fora dessa força espiritual na sua vida, não. É leão andando com leão. É andando juntos com a força da fé, olhando para cima, para frente, para cima, para frente, para cima, para frente e para cima. Vamos lá. Agora, atenção. Eu fiz questão de fazer esse adendo. A batalha contra o mal é de ordem espiritual. E quem não atua no plano espiritual não pode ver, nem saber como lutar a luta certa. Daí o poder sobrenatural da aliança com Deus, que faz o fraco se sentir e ser forte. Faltou aliança, não tem vitória. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. As forças espirituais que militam em favor de quem tem aliança são violentas demais. Portanto, não é apenas sobre ser forte, é sobre estar posicionado. Não é apenas sobre ter potencial, é sobre estar debaixo da autoridade do reino, conectado à sua alcatéia espiritual, honrando o Rei dos Reis e vivendo sobre a cobertura dele. Porque no reino dos céus, a força não está na aparência, mas na obediência. A proteção não está na habilidade do indivíduo, mas na posição do corpo unido em aliança com a cabeça que é Cristo. E a apóstola nos lembra, Jesus veio trazer uma cultura que faria dos homens grandes investidores, prósperos em todas as áreas da vida. Glória a Deus! Essa cultura do reino é a cultura que te faz olhar para frente. O erro é que a maioria das pessoas está precisando urgentemente de trocar as raízes porque eles ainda vivem com as lembranças, memórias e problemas do passado. É preciso uma oração de Manassés na cabeça dessa pessoa, outro ato profético, para poder deixar de pensar naquilo que lhe trazia derrota. É como aquela pessoa que ela ainda vê a vida dela como aquela vida de antigamente. Então, quando surge um problema, ela entra em pânico, entra em desespero. Quando aparece uma dívida, começa a ficar desesperado. Quando o filho desobedece, a pessoa fica nervosa, toma uma atitude errada. Ao invés de se apegar com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Você pode agora parar um pouco e pensar nisso? Que muito do que você tem errado na vida é porque você tem feito as coisas do seu jeito. E não é do seu jeito e nem do meu jeito, é do jeito da palavra de Deus. Continua comigo. Jesus, ele não veio apenas para salvar. Ele veio para salvar, mas ele também veio para trazer aos homens miseráveis da terra uma cultura que faria deles reis e sacerdotes, investidores no reino, embaixadores da prosperidade divina, prósperos em todas as áreas, porque a prosperidade do reino é completa. Engloba finanças, sim, mas também saúde, paz, amor, família, sabedoria e propósito. E essa abundância é destinada aos filhos da obediência, àqueles que se humilham e reconhecem sua total dependência a Deus e se submetem à sua autoridade com reverência e fé, como está escrito em Mateus 11:25, na oração de Jesus, quando ele disse: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor, Deus do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Esse pequenino aqui não é criança. Esse pequenino aqui é aquele que se sujeita. É aquele que ninguém deu valor. É aquele que ninguém acreditou nele.
aquele que eles zombaram dele, como você, como eu. Quantas pessoas já falaram na minha cara que não acreditaram em mim? E essas mesmas pessoas hoje me pedem ajuda, me pedem a bênção, me pedem para estar do lado delas. Porque elas veem que eu acreditei e permaneci firme na minha confiança e em comunhão com Deus eu venci. Olha comigo aqui, ó. Fortes. Lamentável, a maioria das igrejas não entendeu que Jesus veio confrontar o mundo e provar que aquilo que o mundo acha forte, na verdade, é fraco. Fortes são aqueles que Deus estrutura com sua força, poder e começar pelos jovens. A começar pelos jovens. Quando a palavra de Deus diz em 1 João 2,14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está entre vós, e já vencestes o maligno. Essa é a graça, é o poder. Enquanto muitos jovens no mundo se consideram infelizes, tristes, suicidas, desesperados, porque não conseguem enxergar o que você, jovem que está aqui, está enxergando agora. Uma revelação que te mostra que você é forte. Forte para conquistar seus sonhos. Forte como o Raul, lá de Vitória do Espírito Santo, que com muita alegria, Raul, ele mostrou num testemunho 2 medalhas. Uma medalha que ele conquistou como campeão estadual de taekwondo. Mas ele mostrou uma medalha maior que ele falou o seguinte: mas a minha primeira medalha, a principal medalha, é a medalha do evangelismo. Porque eu entendi que quando eu faço o melhor para Deus, Deus faz o melhor para mim. Por isso é que eu vou renovar minha aliança no Monte Manaim. Olha que coisa extraordinária. Tem um testemunho dele. E eu quero que você, como Raul, possa vencer também. Continua comigo. Página 153 do livro. Meu pai me contou que há muitos anos foi pregar numa igreja evangélica de uma cidade do interior de Minas Gerais. E pregou sobre a ousadia do jovem Jacó. E ele me contou que ao discorrer, a homilia baseava-se em Abraão, Isaac, Jacó, José e os filhos de José. José não fazia parte da descendência direta. Ele não era o primogênito era Judá. Por isso que Jesus é chamado Leão da tribo de Judá. Então meu pai concluiu que de Judá veio a salvação e de José veio a prosperidade adquirida pela humilhação, pelo preparo, pelo perdão de Manassés e pela sorte de Efraim. Nós moramos em uma cidade onde meu pai, por ser cristão, foi muito humilhado. Passaram-se 14 anos e voltamos para lá. E eu perguntei ao meu pai por que ele quis voltar para a cidade onde ele foi tão humilhado. E ele respondeu: voltamos por um tempo e depois vamos seguir nosso caminho. Eu insisti: mas por quê? E ele disse: Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O cenário que encontramos ao voltar era completamente diferente daquele que deixamos para trás. Partimos de lá humilhados, não apenas por estranhos, mas por membros da nossa própria família. Foram tempos difíceis, de vergonha, injustiça e rejeição. No entanto, quando voltamos, Deus já havia mudado a nossa história. Fomos recebidos com respeito, admiração e honra, até mesmo por parentes que antes nos desprezavam. Pessoas que meu pai jamais imaginaria ver reconhecendo o valor dele, e agora o tratavam com reverência. Mas o mais marcante foi o que aconteceu com um antigo inimigo do meu pai. Um homem que anos antes colocou um revólver calibre 38 encostado em sua cabeça e puxou o gatilho para matá-lo. Ele atirou a queima-roupa e, decidido a tirar sua vida, mas presenciou um milagre com os próprios olhos. A bala simplesmente não saiu. E o que deveria ser um disparo fatal resultou apenas em pólvora sobre o rosto e o cabelo do meu pai. A arma estava encostada em sua cabeça, pronta para matar, mas Deus não permitiu. Aquele homem ficou tão chocado com o que viu que não conseguiu mais negar o poder de Deus presente na vida do apóstolo. E ele acabou se convertendo a Jesus, reconhecendo que o Senhor poderia ter feito algo assim. Já os mandantes daquela tentativa de assassinato não tiveram o mesmo destino. Um deles morreu, o outro ficou entrevado, nunca mais se levantou. E certa vez eu perguntei ao meu pai: foi o senhor que orou por isso?
E ele me respondeu com calma e convicção. Quando ele atirou, a única coisa que aconteceu foi eu ficar sujo de pólvora. O revólver estava encostado na minha cabeça, mas nada me atingiu. Na hora eu me lembrei da oração da proteção que eu faço todos os dias ao meio-dia. Há muitos anos em que um dos trechos declara: armas de fogo o meu corpo não alcançarão. O que é isso? Senão trazer à tona a revelação da promessa de Deus. Estaria com seu anjo à frente daqueles que acreditam nele. Nosso apóstolo, ele simplesmente age numa ação de fé que ele quer que você aprenda a seguir. José do Egito, ele ficou 13 anos passando por todo tipo de humilhação, mas não deixou que nada tirasse a sua fé. Ele continuou olhando para o alto e quando a hora veio, ele superou todos os que estavam na frente dele e se tornou o governador. Apagou o passado, lembrando-o através do nome do seu filho Manassés, apagando o passado e prosperando como Efraim na terra onde ele sofreu, porque acreditou. Nosso apóstolo é assim. Nossa apóstola é assim. Você pode ser assim também se você acreditar e guardar consigo essa palavra. A prosperidade do reino não é para todos. É para quem crê e assume a posição de reinar. Aqui eu completo. Por isso o ato de fé de Jacó mudou sua vida. Aquele dia que ele colocou o óleo sobre a pedra, diante da escada que ele tinha sido revelado, ele sacrificou diante da escada tudo o que tinha. Ele só tinha aquele azeite. E tudo que ele tinha, ele creu na aliança com Deus. Quem não sabe quem é de verdade, nunca será alguém na vida. Jacó sabia quem era, por isso lutou até chamar a atenção de Deus para lhe dar a bênção que ele já acreditava ser dele. Você acredita que é um escolhido por Deus? Se acredita, o seu primeiro desejo é ter uma aliança de poder com o Rei dos Reis. Por isso a aliança com Deus é sagrada. A marca dessa obra é a guerra contra o inimigo. O diabo não quer apenas destruir sua vida, ele quer te matar, beber seu sangue, ele é cruel. Mas nós temos a vitória na aliança com Deus. É a aliança que nos mantém de pé, que sustenta o ministério, que dá autoridade para o arcanjo Miguel agir em nosso favor. Eu vou subir até Moshab Elohim no Monte Manaim. E você? Também é um escolhido de Deus? Acredita nisso? Então eu vou te ver lá. Quando estiver no Vale de Hebron e você passar por mim, quero apertar sua mão e dizer parabéns. Você acreditou nessa mensagem revelada e vai viver ela agora, em nome de Jesus. Para você que está chegando agora, eu quero avisar, estamos finalizando o livro, mas vamos fazer uma revisão para você pegar o início do livro e poder ter direito também ao diploma que está sendo preparado. Se prepare para receber o seu diploma. É uma confirmação de tudo aquilo que estamos fazendo como sócio de Deus para mudar a sua vida em nome de Jesus. Próxima aula, capítulo 11, conclusão do livro Prospere sendo sócio de Deus. Que Deus te abençoe, ilumine a sua vida e te faça resplandecer na glória de Deus. Viva essa identidade com fé e como nosso apóstolo, acreditando nas promessas divinas, porque o Senhor é conosco enquanto você estiver com Ele. Entenda, pratique e viva o reino dos céus. Semana que vem vamos falar sobre a conclusão do livro Prospere sendo sócio de Deus. Deus te abençoe. Agora, venha com toda a fé diante do altar. Dobre seus joelhos. Venha diante do altar e faça a sua oração. O profeta de Deus vai confirmar o seu voto da aliança que aqueles que não fizeram vão fazer. Para que você, nessa alcatéia de leões, saiba que o grande Rei dos Reis vai à sua frente. Que Deus te abençoe.